sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei Orgânica da Saúde. Nessa aula, nós vamos apresentar a estrutura e as principais sistematizações referentes a essas duas legislações, que são bastante importantes, são muito cobradas em concurso para assistentes sociais em todo o Brasil. Nós vamos começar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa legislação, a Lei 13.146, ela foi promulgada em julho de 2015, e é um avanço aí no sentido da legislação social, porque antes, os aspectos referentes às pessoas com deficiência, eles estavam espalhados em diversas legislações. Essas legislações continuam vigorando, mas se tem agora uma única legislação que condensa os aspectos principais. Então nós vamos, nesse primeiro momento da aula, apresentar algumas características, alguns aspectos que quem está estudando para concurso precisa ficar atento no que diz respeito a essa legislação. Então eu anotei alguns aspectos aqui que eu quero trabalhar junto com vocês nessa aula, trazendo luz aí para algumas questões referentes à pessoa com deficiência e referentes a essa legislação. Bom, a estrutura do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem a primeira parte, considerada aí parte geral, e a segunda parte, considerada parte especial. Na primeira parte geral, nós vamos encontrar aí as construções acerca dos direitos da pessoa com deficiência, a forma de você se contextualizar com a lei. Essa primeira parte, ela vai ter 4 títulos, sendo que o primeiro título nós vamos ter as disposições preliminares, as explicações aí conceituais acerca do que vai estar proposto na lei. O segundo título, ele vai tratar dos direitos fundamentais, ele vai então explicar quais os direitos que a pessoa com deficiência tem. O terceiro título, ele vai tratar um pouco acerca da acessibilidade, e o quarto título vai tratar acerca da ciência e da tecnologia, ou seja, as pesquisas que o governo vai ter que financiar para prevenir, para trabalhar com as situações referentes à pessoa com deficiência. Então esse é o primeiro título. Nesse primeiro título, como nós vamos detalhar um pouquinho nessa aula, vocês vão perceber que faz um panorama aí acerca do atendimento, acerca das considerações referentes à pessoa com deficiência. O segundo título, chamado de parte especial, a segunda parte, chamada de parte especial, ela vai estar estruturada em 3 títulos, sendo que o primeiro vai tratar do acesso da pessoa com deficiência à justiça, o segundo, ele vai tratar dos crimes e das infrações, como o que é feito quando se desrespeita a legislação da pessoa com deficiência, e o terceiro título vai tratar das disposições finais e transitórias. Então nós temos uma estrutura relativamente enxuta, em relação a outras legislações, mas que vai então permanecer com essas duas partes, parte geral e parte especial. Bom, para nós começarmos então essa parte geral do Estatuto, nos chama a atenção nas disposições preliminares a definição do que então é considerado a pessoa com deficiência. No texto da lei vocês vão encontrar então que a pessoa com deficiência é aquela que possui impedimentos de longo prazo. Esses impedimentos, eles podem ser de natureza mental, intelectual, física ou sensorial. Esses impedimentos de longa natureza, em interação com outras barreiras, eles vão fazer com que essa pessoa ela não tenha o acesso igualitário às condições de escolarização, de trabalho e de todas as dimensões da vida em sociedade. Então, a pessoa com deficiência, de acordo com essa legislação, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é essa, que possui esses impedimentos a longo prazo. De que natureza esses impedimentos? De natureza mental, intelectual, sensorial e física. Mas esses impedimentos a longo prazo, associados com outras barreiras, eles vão interferir na inserção social dessa pessoa. Então, a avaliação acerca dessa deficiência, quando for necessária, ela deverá ser biopsicossocial. O que significa isso? Que a avaliação ela não vai se dar
exclusivamente na dimensão das limitações físicas, das limitações intelectuais, das limitações sensoriais. Ela vai se dar avaliando também o fato de que isso vai estar interagindo com outras barreiras. Então, a avaliação, no caso da pessoa com deficiência, quando for necessário, quando é necessário avaliação, por exemplo, para concessão de um benefício de prestação continuada, para concessão de determinadas isenções, essa avaliação, então, ela deve ser biopsicossocial e ela deve ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, ou seja, para fazer essa avaliação tem que ter uma equipe de diversos profissionais de áreas diferentes, mas essas áreas, esses profissionais, eles têm que conversar, tem que haver uma interdisciplinaridade, né? Então, inicialmente, nas disposições preliminares, nós vamos encontrar esses conceitos referentes aí à definição do que é pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência é essa que possui esses impedimentos, né? E para fazer essa avaliação é necessário que essa avaliação seja biopsicossocial e com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Mas nas disposições preliminares, nós vamos encontrar ainda a explicação acerca dos conceitos que são utilizados na lei. Por exemplo, o que são barreiras? Né? Essas barreiras podem ser arquitetônicas, podem ser barreiras físicas, podem ser barreiras de acesso, e aí todos esses termos que são utilizados na legislação, eles vão ser explicados nesse item que vai tratar da conceituação, porque é preciso então, quando você está estudando a legislação, que você saiba a que esses termos se referem. Então, no próprio corpo do texto da lei, vocês vão encontrar essas explicações. Ainda também nas disposições preliminares, nós vamos encontrar o item referente ao reconhecimento da igualdade da pessoa com deficiência e a não discriminação. E aí, nesse item, vai estar explicitado, né, que a pessoa com deficiência, ela está na sociedade em condições de igualdade. Um aspecto que é bastante interessante e que nós vamos encontrar nesse item aqui é o referente ao fato de que a pessoa com deficiência, ela tem plena capacidade para a vida civil. Não é o fato de ela ter uma deficiência que a impede de atos da vida civil, como, por exemplo, casar, ter filhos, ter o direito aí à sua liberdade reprodutiva. E é interessante que no texto da lei está explícito também que não pode haver a esterilização compulsória, né? Então isso é bastante interessante porque historicamente no Brasil você tem a negação dos direitos da pessoa com deficiência e isso se expressava muitas vezes no fato de que a pessoa com deficiência ela era esterilizada, né? Como se diz aí a expressão à torto e direito. Então você tem na legislação essa garantia ainda no primeiro título das disposições preliminares. Esse título 1 da parte geral, ele termina falando do acesso do atendimento prioritário. Então a pessoa com deficiência, ela vai ter prioridade no atendimento em situações de emergência, em situações referentes aí, né, a problemáticas que possam acontecer. O que é importante destacar é que no Estatuto da Pessoa com Deficiência aparece o fato de que o atendimento, a prioridade do atendimento à pessoa com deficiência nos serviços de emergência, público ou privados, ele vai ficar condicionado aos protocolos médicos. E isso é bastante interessante, prestem atenção para provas de concurso que, no caso da pessoa com deficiência, no caso desse atendimento prioritário, em caso de emergência, isso fica condicionado aos protocolos médicos do estabelecimento, tá? Então, nós temos aí um panorama desse primeiro título que vai tratar das disposições preliminares, tá? As considerações gerais acerca desse título vai, então, passar pela definição de quem é pessoa com deficiência, pela discussão acerca dos conceitos utilizados na legislação, pela não discriminação ou reconhecimento da igualdade da pessoa com deficiência e, por fim, pela questão da prioridade no atendimento. Bom,
Esse é o primeiro título. O segundo título, ele vai tratar dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Esses direitos, né, são os direitos que estão aí garantidos, né, a todos os cidadãos, mas precisa então a legislação deixar claro que isso também está garantido à pessoa com deficiência e aí com as especificidades necessárias às situações que são colocadas. É importante destacar aí a questão do direito à vida, né, que o Estatuto vai dizer que a pessoa com deficiência, ela tem direito aí a ter vida com dignidade. Você tem a saúde, educação, moradia, trabalho, previdência. Então, todos os direitos, né, que estão estabelecidos aí para os cidadãos está estabelecido e garantido também a pessoa com deficiência. A legislação precisa então deixar isso mais claro, precisa deixar isso mais direto, garantindo então essa igualdade de condições e essa igualdade de direitos. Esse é o segundo título. O terceiro título, da parte geral, ele vai tratar da acessibilidade. O que é acessibilidade? E aí a definição diz que é o direito que vai garantir à pessoa com deficiência ela viver de forma independente e exercer os seus direitos. Então, você tem todos os direitos aqui garantidos, como no título 2 vai estar explicitado, mas é preciso então que a pessoa com deficiência ela consiga viver de forma a exercer esses direitos. Então, do que adianta, por exemplo, ela ter direito à informação se hoje a maioria da informação, por exemplo, ela se dá através, né, da internet. Então, do que adianta a pessoa ter direito à informação se ela não consegue acessar essa informação? Do que adianta ela ter direito ao transporte público se ela não consegue acessar esse transporte? Do que adianta ela ter direito à mobilidade urbana, a ir de um lado para o outro, se ela não consegue se locomover? Então, o direito à acessibilidade, ele vai buscar garantir que a pessoa com deficiência consiga acessar os direitos que lhes são garantidos. E por que, quando a gente pensa na legislação, por que precisa ter isso? Porque pode-se falar, o direito à informação não está sendo negado. Tá, mas a pessoa com deficiência consegue acessar isso? Se vocês forem ver, por exemplo, os sites oficiais aí, né, do governo, sempre você vai ter lá a acessibilidade. É quando você consegue, em alguns sites, aumentar o tamanho da letra, em outros você consegue ter para deficientes auditivos. Isso é acessibilidade. A informação está para todos, mas você precisa garantir que as pessoas que têm, né, limitações consigam acessar esses direitos. E isso, o título 3 da parte geral, ele vai falar, detalhar isso que é a acessibilidade. Bom, o quarto título, né, da parte geral, ele vai tratar então da ciência e da tecnologia, ou seja, o governo, o poder público brasileiro, ele tem a obrigação, né, de investir recursos em pesquisas, em tecnologias, buscando aí tanto a questão da prevenção, né, em relação às deficiências, o diagnóstico precoce e também as intervenções que se fizerem necessárias no tratamento a essas enfermidades, essas dificuldades que são colocadas. Bom, continuando, a parte especial do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vai então trazer aqueles 3 títulos que eu coloquei no início para vocês. Então, inicialmente você tem o primeiro título falando do acesso à justiça. A pessoa com deficiência, então, ela tem que ter assegurado o acesso dela ao sistema judiciário. E aí o poder público, ele tem essa responsabilidade. Então, lá, né, na parte especial do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós vamos encontrar as condições aí, né, para a operacionalização de fato dos direitos garantidos à pessoa com deficiência.
O segundo título da parte especial, ele vai tratar dos crimes e das infrações. Então, do que adianta, por exemplo, ter todos esses direitos garantidos se não está previsto em legislação a forma de responsabilizar as pessoas que vão cometer infrações a esses direitos. Então, lá vai estar estabelecido, né, todos as responsabilizações referentes a quando houver a violação desses direitos. E por fim, né, nós vamos ter o terceiro título da parte especial, que ele vai então tratar, né, das disposições finais e transitórias, ou seja, como que fica a legislação até se efetivar algumas coisas e também as mudanças que vão ocorrer, por exemplo, no Código Penal, no Código Civil, referentes então à pessoa com deficiência. Em termos gerais, né, esse é o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou a Lei Brasileira, né, de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é uma lei relativamente nova, não tem nem um ano aí, né? Então a implementação dela ainda, né, nem podemos dizer assim que nem começou, mas para nós que estamos estudando para concurso, vocês que estão aí se dedicando, né, a tentar aí um emprego público, é bastante importante essa legislação, vai ser muito cobrada nos concursos, tá? E aí é importante ressaltar, professora, o que eu tenho então que focar nessa legislação? Primeiramente, a parte geral da legislação, tá? Especialmente a questão das disposições preliminares, que são as definições, os conceitos, então isso é bastante importante. Depois, a questão dos direitos fundamentais. E na parte especial, focar um pouco essa questão dos crimes e das infrações administrativas. Professor, então posso esquecer todo o restante? Evidente que não, né? Tem que se estudar toda a legislação, mas tentar aí focar em algumas coisas e aí esses títulos que são mais emblemáticos no que diz respeito à legislação. Esse é um panorama geral, então, da Lei 13.146, a lei que vai tratar da inclusão das pessoas com deficiência e que ficou, então, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, a segunda parte da nossa aula, nós vamos falar então de uma outra legislação, essa já bastante conhecida, né, bastante já estudada pelos assistentes sociais, que é a Lei Orgânica da Saúde, ou Lei 8080, Lei 8080, né, a forma de dizer aí muitas vezes varia, mas é a lei que vai tratar então da estruturação da política de saúde. A Lei Orgânica da Saúde, ela vem aí no bojo das legislações sociais que são promulgadas, que são construídas logo após a Constituição de 88. Então, a Lei Orgânica da Saúde, ela vem para regulamentar a política de saúde conforme havia sido estabelecido lá na Constituição. A Constituição estabelece que a saúde, ela é aí um direito universal. A Lei 8080, ela vem para explicitar isso, para dizer o que significa, então, esse direito à saúde e ela vai, então, trazer a estruturação da política de saúde no Brasil. Essa lei, né, ela tem aí uma estruturação bem simples, né? Ela tem aí 5 títulos. Esses títulos, eles vão fazer aí um panorama, né? Eles vão trazer um pouco das considerações gerais aí acerca da saúde no Brasil. O primeiro título, conhecido como Disposições Gerais, ele vai falar acerca do dever do Estado, né, na garantia da saúde. É importante que a Lei 8080, ela vem estabelecer que a saúde, né, a preocupação do Estado com a saúde, ela tem 3 dimensões: a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, as ações de saúde no Brasil, elas se desenvolvem a partir desses 3 pilares, né? A promoção, a proteção e a recuperação da saúde. A promoção, as ações aí de tornar conhecido o direito à saúde, de garantir as condições para que a população tenha acesso à saúde. A proteção, as ações aí de atenção, poderíamos dizer, primária, de atenção inicial, como, por exemplo, vacinação, como
possibilidades aí, né, de acompanhar o desenvolvimento da saúde. E a recuperação, quando você já tem instalado uma problemática e aí precisa de atendimento médico, precisa de internação, precisa de tratamento. Tá? Então a saúde se estrutura nesses 3 pilares e é obrigação, é responsabilidade do Estado. O dever do Estado, de acordo com a Lei 8080, ele não exclui o dever das famílias, da sociedade em cuidar, em buscar a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. O que é importante é que nessas disposições gerais se coloca que existem fatores determinantes e fatores condicionantes da saúde e, portanto, os níveis de saúde da população, eles vão expressar a organização econômica e social do país. Então, a saúde é vista na Lei 8080 como um elemento que traduz aí a organização social e econômica do país. Então, é um elemento que é bastante importante nas leituras aí em relação ao país, tá? O segundo título da Lei 8080, ele é via de regra o mais cobrado, porque ele vai tratar do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é a estruturação de ações com vistas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é estatal. Tá? Então, as ações previstas no SUS são ações que vão ser de responsabilidade do Estado. A iniciativa privada pode participar? Ela pode participar de forma complementar, como nós vamos ver no terceiro título, tá? Mas a obrigação, a responsabilidade, a estruturação do Sistema Único de Saúde, ela é do poder público. E aí, é interessante que nesse título referente ao Sistema Único de Saúde, nós vamos encontrar, então, os princípios do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, a universalidade do atendimento, como, por exemplo, a igualdade no atendimento, né? Esses são princípios que vão estar estabelecidos lá no segundo título, que vai tratar do Sistema Único de Saúde. Nós vamos encontrar também que estão previstas, né, está previsto no Sistema Único de Saúde as ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral. São ações que estão previstas aí dentro do Sistema Único de Saúde e na definição do título 2 da Lei Orgânica da Saúde. Considerando ainda, né, a questão da importância dessa legislação e da importância desse título, é destacado também a questão dos subsistemas dentro do SUS. Então, o SUS é o Sistema Único da Saúde e aí você tem 3 subsistemas que são importantes, que é o subsistema de atendimento à população indígena, né, o subsistema de internação domiciliar e o subsistema de acompanhamento à mulher durante o parto. Essas são situações, né, específicas e que, por serem específicas, elas são tratadas aí como sendo subsistemas, ou seja, precisam de uma atenção especial. Em relação a esse segundo título da LOS, da Lei Orgânica da Saúde, eu destaco para vocês que estão estudando essa legislação, que estão se preparando para concursos, buscar entender, né, os princípios do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, a universalidade, a igualdade, e também entender as ações que estão previstas dentro desse sistema, né, que é a estrutura básica desse título 2 e que, assim, nós poderíamos arriscar dizer que 90% das questões referentes à Lei Orgânica da Saúde, elas se voltam para esse segundo título, tá? O terceiro título, ele vai tratar, então, da atenção complementar da iniciativa privada. Então, no Sistema Único de Saúde, as ações, elas são desenvolvidas, elas são pensadas, planejadas pelo poder público.
A iniciativa privada, ela vai poder participar de forma complementar, ou seja, o atendimento à saúde, ele não pode ser totalmente terceirizado, né? Ele tem que ser desenvolvido pelo poder público, mas a iniciativa privada, ela pode participar de forma complementar, tanto nos atendimentos, como nos exames, nos tratamentos que são prescritos. E aí é importante que houveram algumas mudanças em relação a essa legislação, tá? Porque antes, por exemplo, não podia capital internacional, né, nessa iniciativa privada. Com algumas alterações que houve na lei em 2014, 2015, a iniciativa privada pode ter aí capital estrangeiro. Então, ficar atentos a essas modificações, né? Mas a centralidade desse terceiro título é que, né, a iniciativa privada ela pode participar em caráter complementar e não substitutivo dentro do Sistema Único de Saúde. Depois, nós vamos encontrar o quarto título. O quarto título ele vai tratar dos recursos humanos, né? E aí vai se definir que as pessoas dentro do Sistema Único de Saúde, elas vão poder, né, exercer outras funções desde que dentro de legislações específicas. O que se é cobrado, o que se espera é que haja dedicação integral, né, dos profissionais de saúde ao Sistema Único de Saúde. E por fim, o quinto título, ele vai tratar do financiamento, tá? O financiamento da política de saúde, ele compõe aí o tripé da Seguridade Social. Então, o orçamento para o financiamento da saúde, ele vem também do orçamento da Seguridade Social, tá? E aí você tem estabelecido aí os percentuais referentes ao investimento que o governo federal, o governo estadual e os municípios devem fazer na política de saúde. Então, nós temos que a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, ela vem trazer uma estruturação básica acerca dos serviços de saúde no Brasil. Evidente que depois dessa legislação, outras legislações complementares surgiram, né, para ir, então, detalhando os aspectos da Lei 8080. Mas ela basicamente vai tratar de conceituar, então, o que é o direito à saúde, o que é o atendimento à saúde e como esse atendimento é feito através do Sistema Único de Saúde. Fica aí para vocês o nosso destaque para o título 2, que é o título que trata do Sistema Único de Saúde. Então, essa foi a nossa aula acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei Orgânica da Saúde. Desejamos bons estudos para vocês e até a próxima. Obrigada!